Era tudo. Tudo. Então quem é agora o príncipe da paz? Jesus. A minha paz vos dou e não vos dou como o mundo a dá. Quem é superior a todos os outros anteriores e é superior a qualquer um que virá? Agora é Jesus. Quem na verdade é Deus? É Jesus. E de quem, na verdade, é a verdadeira boa nova? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele, na verdade, é as boas novas para o mundo. É o choque de reinos. Quando Jesus diz o seguinte, no meio dos governantes, eles têm isso, eles têm os maiores, eles têm os poderosos, né? Mas não será assim no vosso meio. Ele está falando de Roma. Aquele entre vós que quiser ser o maior que seja o menor. No meio de vocês, a ninguém coloqueis assim, 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 porque é um só o vosso Pai. Aí chega um Jesus que diz o seguinte, porque César, ele se tornou Deus, por a sua ascensão ao poder, pelo seu crescimento. Mas aí tem o reino de Jesus, que Jesus se revela Filho de Deus na sua pequenez e na sua diminuição. Enquanto é César Filho de Deus porque ele é grande, poderoso e cresce, Jesus é o Filho de Deus que estava no trono e desceu e nasceu numa manjedoura. Enquanto César é o Filho de Deus na sua grandeza, Jesus estende agora a natureza do Filho de Deus para meros pecadores. Quem agora me seguir é todo mundo Filho de Deus. Você está entendendo a ira de César, pessoal? Está dando para entender? Apocalipse. Vamos ler Apocalipse, capítulo de número 1, verso número 5. Apocalipse, capítulo de número 1, verso número 6. 5 e 6, leia para mim. Da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe do rei da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Quem que era o príncipe dos reis da terra, ou rei dos reis? Era César. Porque César era rei de reis. Porque César tinha um império, e o império tinha vários reinos, e César era o superior dentre todos esses reis. Todos os reis se submetiam a César. César é rei de reis, mas chega um tal de Apocalipse que está lá na prisão e ele escreve quem de fato é o verdadeiro rei dos reis? É Jesus Cristo. Ele é o príncipe de reis. Eu vou ler tudo isso aqui porque eu não quero deixar passar, tá? Olha lá. Tanto pelos privilégios de fazer parte de Roma, como para evitar eventuais conflitos com as autoridades, Roma era grande sedução aos cristãos. Exilado, João ataca essa tentação sedutora. Isso quem diz é um teólogo chamado Victor Fontana, num artigo que ele escreve chamado Adoração Apocalíptica. João escreve algumas das maiores ameaças ao sistema dominante, que é o sistema de Roma. Entre elas está o manejo de liturgias que é o que? O ato do culto, tipicamente romanas, substituindo César por Cristo. A proximidade temática, até mesmo estrutural, de hinos, os hinos que eram cantados a César, nos cultos de César, nas propagandas imperiais para César, no Apocalipse agora estão sendo cantadas a Jesus. Hinos como de Dião Cássio, Ovídio, Caio Valério Flaco, Marco Valério Marcial e particularmente para o nosso estudo, Estácio. Olha o que Estácio canta a respeito de César. Digno de receber poder, honra. Aí, no Apocalipse, quem é digno de receber o poder e a honra? Jesus. Olha só o que diz Estácio sobre o César. Ele é um Deus. E é ordenado que governe sobre toda a terra, digno de receber as mais altas honras. Aí João vai lá e diz o seguinte: digno é o cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Aquilo que era dito para César
digno és de receber poder, honra, glória e louvor. O Apocalipse, o João está lá preso e ele diz que é um Jesus Cristo, enquanto quem adora a César é um bando de bajuladores políticos, quem adora a Jesus Cristo são bilhões e bilhões de anjos dizendo: digno você é, digno ele é de receber poder, honra, glória e louvor. Algumas convenções se diz cristã no Brasil que está nesse grupo. Pois é. O presidente chegou, fica de pé. Tem, Senta, levanta, sopra. Agora mais um homem que eu... Vocês já ouviram, lembra daquele versículo que diz toda tribo, toda raça, toda o quê? Hã? Eu não lembro a ordem certa, mas deve ser toda tribo, toda raça, toda língua e Sabe para quem cantavam isso? Que ele chegaria em toda tribo, toda língua, toda raça, toda nação? Era o César. Esse César era invocado, né, Luan? Oi. Pode ler, pastor, lê bem alto aí. Mas ele, em sua defesa, disse: eu não pequei em coisa alguma contra a lei dos judeus, nem contra o templo e nem contra César. Quem falou isso? Quem falou isso? E aí? Paulo, E aí, pessoal? comparece perante e apela para César. Vou te falar o seguinte, por exemplo, Mas outra aqui que eu vou ler. se o César é um problema, não, eu não vou responder. Vamos lá, não, resolvam aí, vamos lá, resposta, a gente precisa responder, E aí? Se ele não pecou contra César, por que César matou ele? Lê o texto para o Joel, pastor. Atos 25, no versículo 8. O texto diz que Paulo comparece perante Festo e apela para César. E aí, pessoal? Ele está falando isso sobre a ótica, né, a lente teológica dele. Não sobre a lente, as leis romanas, ao pé da lei, porque senão ele tinha que estar toda a glória a César. Boa. Hã? O que foi, Joel? Aqui ele está apelando para ser julgado em Roma, né? Por César. Ele tinha cidadania romana. Porque ele era romano. Ele era cidadão romano. Pessoal, a resposta é simples. Vamos lá. Não, você está falando por quê? Que Não, é porque ele diz o seguinte: eu estou dizendo que o Evangelho está batendo de frente com a propaganda do Império. Só que aí Paulo está dizendo que não pecou contra César. O que isso significa? Que não deixou de adorar César? não, ele não pecou segundo a visão dele, né? Mas para César ele pecou, porque ele estava pregando, incentivando. Ponto final. É exatamente isso aí. Por quê? Porque a proposta do reino de Jesus não é uma revolução política para tirar o César do poder e subir lá. A revolução de Jesus é uma revolução de teologia, de pensamento e amor. Como é que o César pode dizer: cara, por que você quer dizer que eu estou pecando, que eu estou metendo crime? Eu não estou roubando ninguém, nós somos os mais desobedientes das nações, nós pagamos os nossos impostos. Agora, por que você quer dizer que eu estou cometendo um crime? É o Justino, lê o livro de Justino, Apologia de Justino, que é a defesa dos cristãos. A visão do César e dos seus caprichos lá era do rei terreno. Exatamente. Aí o problema, mas o problema é que é o seguinte: isso mexeu com o ego de César. Agora, mexer com o ego de César é problema de Paulo ou de César? Mas estava tirando a adoração, porque essas pessoas que ouviam Paulo já deixavam de adorar. Exatamente, ou seja, eles não são rebeldes, essa é a palavra, eles tiram a adoração de fato, mas eles são condenados pelo crime de sedição. O que é sedição? Um pecado de revolta. É a mesma coisa o seguinte: tem um rei aqui, vamos criar um exército, vamos subir, lutar contra o rei, tirar o rei e vamos tomar o poder. Eles fizeram isso? Não. Então eles estão sendo condenados injustamente. César está dando trabalho. Eles estão sendo condenados injustamente. Entendeu? Eles estão sendo condenados injustamente. E os cristãos estão tentando se defender. Mas o problema é que o ensino de Jesus Cristo
Diz o seguinte, tá, beleza, cara, mas vocês não querem me adorar. Eu não vejo exatamente, não vamos mesmo. Mas eu não, isso não é sedição. Por acaso é um crime não te adorar? Você está errado. Mas eu acho que isso nunca foi, aconteceu, é por isso que ele fez isso, eu acho que isso nunca aconteceu, né? Alguém não adorar ele, aí aconteceu e ele... Isso, e tinha vários, teve um César que era mais benevolente com os cristãos, tinha outro César, porque tinha vários Césares, né? Tinha outros que era mais bravrinho, inclusive o Eusébio de Cesareia disse, lembra aquele bruxo, eu não lembro se foi o apóstolo Pedro ou se foi o apóstolo Paulo, que ele era um mago, que o Pedro ou o Paulo orou, ele ficou cego, vocês se lembram disso? Lá em Atos dos Apóstolos, diz que esse profeta foi lá e começou a fazer a cabeça do imperador para perseguir os cristãos. E aí o Justino escreve no seu livro dizendo o seguinte, ei, nós somos os mais obedientes, nós somos os que mais cuidamos da família, nós somos os que mais cuidamos dos pobres da cidade. Por que você quer dizer que nós pecamos contra o império no sentido de fazer uma revolução? Não é isso. É essa a defesa de Paulo. Deu certo? Deu certo a defesa de Paulo? Não. Não, por quê? Mataram ele do mesmo jeito. Ele foi conseguindo prorrogar, ficaram com medo dele, colocaram ele para julgar em outro lugar. Quando ele chegou em Filipos mais Silas, expulsou um demônio de uma menina, ou seja, libertou a vida da menina. E aí afetou o dinheiro demais lá naquela época, isso aí, hein? Porque era... Ué, cadê a folha? Não era qual? Falou, esses homens vêm trazer a nós costumes que não são lícitos. Tudo era pelo poder. Outra coisa também, na medida em que o reino de Deus em Jesus, isso diz aqui, é o Enter White no livro Como Deus se Tornou Rei, que quando Jesus relativiza o templo dizendo assim, eu vou destruir esse templo em 3 dias e reconstruir outro, toca em César também, César fica doido, por quê? Quem está escolhendo o sumo sacerdote em Israel? Chutem quem está escolhendo, pessoal. Imperador, governador, imperador romano, né? É César. Lembra de Anás e Caifás? Tinham dois lá. Eu não me lembro quem é o genro de qual. Se não me engano, o Anás é o mais velho. O Anás era mais velho. O Anás era sumo sacerdote, depois o sumo sacerdote virou um genro, e depois do genro, os 5 filhos de Anás viraram sumo sacerdote, sendo que a lei dizia que o sacerdócio era para ser vitalício, o sumo sacerdote. A pessoa ficava sumo sacerdote até morrer. E César que estava colocando o sumo sacerdote lá. E no templo tinha muito dinheiro, pessoal. O Henry Daniel diz que debaixo do templo haviam compartimentos que tinha ouro até o teto. Era muito dinheiro, muito dinheiro, era um banco. Aí quando Jesus relativiza o templo, pois é, toca no bolso de César. Vamos continuar, olha assim, Marcos 10:35, não será assim entre vós. Quando Dair, abre para mim Marcos 10:35. Joyce, abre para mim Lucas 13:31 ou 33. Que horas são? 3:49. Beleza. 31 ao 33? Lucas 13, do 31 ao 33. Lê para mim, Joyce. Naquele mesmo dia chegaram os fariseus, dizendo-lhe, sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. E disse-lhes, ide e dizei àquela raposa, eis que eu expulso o demônio. Ele chamou Herodes do quê? Raposa. Teve um dia que chegam em Jesus e querem seguir Jesus, e Jesus é o rei de um reino. E Jesus diz o seguinte, as raposas têm? E as aves do céu têm? Quem Jesus chamou de raposa? E quem era visto como ave na época? Qual era o símbolo de Roma? Uma águia. No templo em Jerusalém, sabe o que os romanos colocaram lá? Uma águia. Jesus está falando, o Herodes é assim, tá? Tem os covis dele lá. O César, as aves, no meu reino, o filho do homem, o novo reino profetizado por Daniel, é diferente. É uma outra lógica. Olha só.
O Chad Myers, ele diz o seguinte, que quando Jesus morre crucificado, isso era a maior demonstração de força do Império Romano. Por quê? Aí tem muita gente que a partir disso que diz que a maior demonstração, que a maior força de fato de Roma era a cruz. Mas o Chad Myers diz o seguinte, é de fato a cruz, mas não a cruz em si. O maior poder de Roma é a morte. Por quê? Quando Roma chega e invade um local e domina, você pode ter liberdade religiosa, você pode ter liberdade dos seus negócios, mas sabe uma coisa que você não pode fazer? Condenar uma pessoa à morte. Os israelitas podiam condenar uma pessoa à morte? Não. Por isso que eles levaram Jesus a quem? Pilatos. Eles não podiam. Então qual era o maior poder que estava na mão de Roma? A morte. E Roma, o reino, que lá na visão do Ezequiel é o barro e ferro, na visão lá do Zoroastro é o galho de barro e ferro, pega o símbolo maior de tortura, que é a cruz. E uma observação, quando Jesus diz assim, quem quiser seguir após mim, pega a sua cruz e me siga. Os discípulos nem sonhavam que Jesus ia morrer. O que os discípulos entenderam quando falou, pega a sua cruz e siga-me? Ó, se vocês quiserem me seguir, saibam que vocês serão perseguidos pelo império. Porque o império, a cruz era a forma como o império matava o quê? Os rebeldes. E aí, o imperador pega ou Pilatos, né, pega o símbolo da força de Roma e mata. Está aqui a maior força. E ele é coroado com os espinhos, não é? Mas Jesus venceu a morte. E segundo Chad Myers, quando Jesus ressuscita e ele é proclamado rei, que venceu a cruz e venceu a morte, é Jesus dizendo que ele colocou debaixo dos seus pés todos os poderes de César. Aí agora tem um monte de seguidor desse de Jesus que não teme mais a morte. Ele se joga nos leões. Ele se joga no fogo. Como César vai conseguir vencer um monte de povo que segue agora um cara que venceu a cruz, que venceu o império, que ressuscitou e promete vida eterna e que nós não tememos mais a morte? Como é que vence um povo desse? Diz que o César ficava indignado e assim, sem entender, os cristãos sendo queimados e cantando, e o semblante deles sorrindo. Olha. Em vez de estar chorando ali, tirado. Você falando isso aí do meu Jesus, como se diz, de queimado vivo, tem um pai da igreja chamado Policarpo. Policarpo foi o último discípulo do apóstolo João. O apóstolo João estava vivo e Policarpo foi discípulo do apóstolo João. Quando João morre, o único homem vivo que teve contato com os apóstolos era Policarpo. Policarpo foi bispo de Esmirna, uma igreja que não é criticada em Apocalipse. E esse Policarpo um dia está orando e ele tem uma visão. Ele viu o seu travesseiro queimar e pegar fogo. Isso está numa carta que ele escreveu aos Filipenses. Porque os outros missionários escreviam cartas também. Na carta aos Filipenses, até o Policarpo tinha conhecido o apóstolo Paulo. Ele escreveu, falou muito bem do apóstolo Paulo. E o Policarpo começou a pegar fogo e ele olhou para os seus irmãos e disse assim, eu serei queimado vivo. Os seus irmãos, quando ficam sabendo disso, meu Deus, você está doido, vamos te esconder, vamos esconder. Ele olha assim, vocês querem me privar do prazer de morrer pelo meu Senhor? Será que você não sabe que o sangue derramado pelos cristãos é a semente que faz brotar cada vez mais o Evangelho? E Policarpo, quando chegou os soldados para pegar ele, Policarpo estava tão em paz e disse que com o poder do Espírito Santo tanto revestido que os soldados não tiveram coragem nem de pegar nele. E o próprio Policarpo foi subindo, tchau meus irmãos, e aí soldadão, beleza aí? Subiu lá, vamos embora. Aí chegou o Policarpo lá junto, imagina um auditório gigantesco com o César e com um monte de gente. E o Policarpo é convocado pelo imperador. E o imperador diz o seguinte, eu tenho feras. Aí o Policarpo diz assim, beleza, me jogue nelas. Aí o imperador ficou com... Chama a irmã, pode ser.
Aí esse cara que estava na frente do Policarpo ficou com tanta raiva e o povo gritando: mate Policarpo, Policarpo é destruidor dos nossos deuses, mate Policarpo. E Policarpo de boazinha aqui na frente do imperador, né? Aí o imperador olhou o Policarpo: você não tem medo das feras? Eu tenho fogo, tá? Aí o Policarpo olha para o imperador e diz assim: você me ameaça com o fogo desta vida porque você não sabe o fogo que te espera após ela. Eita! Glória! Glória a Deus! O que o Policarpo faz? O Policarpo todo feliz, aí o imperador fica doido, aumenta 7 vezes mais e coloca Policarpo lá, e diz que as pessoas ficaram espantadas ao ver Policarpo morrer queimado. Esse é forte, hein, mãe? Os cristãos eram uma pedra no sapato de Roma. Vamos continuar? Oi. Antes de você continuar, deixa eu só mostrar mais um detalhe. Pode ler, pastor. E espanta esse versículo aqui. Todos os santos nos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. E aí, pessoal, como é que responde isso? Filipenses 4. Você sabia que tem historiador ateu que diz que a partir desse texto que o Marcos, que na verdade Jesus é uma invenção do Império e que Jesus não existe de fato, e utiliza esse texto para defender. Filipenses? Qual que é, pastor? Filipenses 4, 22. Filipenses 4, 22, e aí? Os irmãos que estavam na casa dele, na casa de César, O que o senhor acha, pastor? Você viu, pessoal, que a gente está construindo toda uma teologia. O Evangelho, em muitos casos, é muito óbvio do como o Evangelho de Jesus incomodava as autoridades romanas. Tanto é que mataram os apóstolos, perseguiram os cristãos, queimaram eles vivos, jogaram eles nas feras. O que significa isso? Eu não vou ficar dando a resposta, não. A gente precisa pensar. Não é? alguns servos escravos que se converteram E aí? da casa de César, né? Mas se converteram, né? Boa resposta, pastor. Quer falar? Não. Quer falar, Tom? Não, Joel. Quer falar, Joel? Não? Já elegeu. Pastor Nazareno. Sim, o meu entendimento era. Isso, mas peraí, mas o evangelho não é contra... Vamos dizer assim, na casa dele, igual a minha casa, a sua casa. Mas Roma, a sede do império. Eu entendo assim. Olha só, uma boa interpretação. A casa do império, Roma nossa. Boa interpretação. A casa de César, a Roma, a sede do império. Agora vamos lá, uma outra interpretação possível. Será que no meio dos soldados de César não tinha nenhum convertido? Eu creio que porque o evangelho rompeu todas as barreiras. Rompeu todas as barreiras. Rapaz, o evangelho, me perdoe o termo. A mulher ou um filho de um soldado, do centurião, ouvia, se interessava por aquilo, aí através de um parente, de uma mulher, de um filho, chegava nele e ia chegando nos grandes, e às vezes não podia ir. Sabe como eles viam o evangelho naquela época? Como se fosse um Covid. É uma praga. Chegavam os evangelistas e ele falava: esse pessoal transtorna o mundo. Eles estão destruindo tudo e não para isso. E aquele evangelho começou a se infiltrar no meio dos soldados romanos, começou a se infiltrar no meio das mulheres, começou a se infiltrar no meio dos escravos. Quando viu, meu irmão, o império ruiu e o rei Jesus está vivo aí até hoje. Como é que... É porque era múltiplos milagres. A evidência dos milagres era inegável. Era muito milagre. Sim. Pessoal, vamos continuar que eu quero sair de Roma. Mas, professor, na nova tradução, ela está diferente. Como que tá? Eu não gosto muito dessa tradução, mas eu quis para debater. Como que tá? É por causa da
Na nova tradução ela está assim: todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. A graça de nosso Senhor Jesus esteja com vós todos. Pode. Ou seja, tem várias interpretações possíveis sobre esse texto e deixando muito claro que o quê? Não muda todas as nossas conclusões que nós extraímos até hoje, que a mensagem do reino de Deus foi uma mensagem em oposição também ao Império de Roma. Foi uma mensagem contra o reino diabólico, do reino dos demônios, o reino de Roma. Você quer um exemplo disso? Não estava planejado para falar nessa aula, mas eu vou falar aqui. Lembra quando em Mateus 16 Jesus disse o seguinte: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela? Sabe o que era portas do inferno? Vou falar para vocês. Israel foi dividido em 4 partes. Vou desenhar aqui simples, tá, pessoal? Israel foi dividido em 4 partes. Uma dessas partes foi dada para um tal de Felipe. Esse Felipe construiu para César a Cesareia de Felipe, ou seja, uma cidade em homenagem a César. Lá na Cesareia de Felipe tinha um lugar levantado ao Deus mais poderoso daquela região, daquela época, chamado Ban ou Pan. Era um Deus que todo mundo tinha medo, pavor, absoluto pavor. Sabe por quê? Porque nos sacrifícios a Deus Pan não precisava cortar os animais caíam sozinhos. Chegava um pássaro assim, o pássaro caía morto, sem o sacerdote encostar nele. Chegava um boi, caía morto. E isso virou um símbolo de mundo espiritual naquela época. E lá na Cesareia de Felipe foi construído um templo a esse Deus Pan. E do lado um templo para o Deus César. E do lado um templo para a esposa de César. E do lado um templo para Afrodite. Estava tudo aqui. Aí Jesus em Mateus 16 leva eles até Cesareia de Felipe. E lá em Cesareia de Felipe, nesse lugar, vocês vão ver que foi nesse lugar, Jesus pergunta: quem dizia os homens que eu sou? Foi um ambiente propício, porque os homens dizem que César é Deus, uns dizem de pão, uns dizem de tudo, né? Aí Jesus diz o seguinte, ele diz, uns dizem que é Jeremias, uns dizem que é Elias, outros dizem que é João Batista, mas e vocês? E Pedro diz: tu és o filho do Deus? Quem era dito filho de Deus? César. E Jesus disse assim: muito bem, Pedro, não foi carne e sangue que te viu, etc. E eu te digo que as portas do sabe como chamava o templo do Deus Pan, que tinha uma rachadura no chão, que saía um vapor, que o animal passava por cima e morria? Porta do inferno. Jesus está aqui e Jesus está dizendo: nenhuma hoste política de César e nenhuma hoste espiritual vai vencer o reino que eu estou construindo e vencerá a igreja que eu vou edificar em vocês. E se cumpriu ou não se cumpriu? A igreja não está aqui até hoje? Então vamos continuar. Tomar a sua cruz, já falei o símbolo. Vamos. Deu para entender até aqui, pessoal? E tem comentaristas que falam: lembra quando Jesus expulsa o demônio de Gadara? Lembra que em Oséias, Jesus usa, ou Deus usa, um elemento da vida real, ou seja, um profeta, que se casa com uma mulher adúltera, e Jesus utiliza esse elemento, e Deus utiliza esse elemento da vida real para se tornar uma mensagem para o povo. Lembra disso? Sim. Isso aconteceu em Ezequiel também. O Chad Myers diz o seguinte, que o quê? Não concordo 100% com ele na forma como ele diz, então vou dizer como eu acredito, faz muito sentido. Quando ele vai expulsar o demônio, que ninguém conseguia, que todo mundo tinha medo. Vocês lembram de uma coisa? Lembra que eu falei para vocês que era proibido correr no sábado e acender fogo? Tinha uma exceção. No sábado, se caísse um endemoniado, você podia correr e acender luz. Eles tinham tanto medo de demônio, que em nome de correr de endemoniado, eles podiam acender fogo e sair correndo. Tanto medo de demônio. Jesus se encontra com um endemoniado. E ele pergunta: qual é o seu nome? Foi a única vez. Aí o pessoal entrevistando demônio aí não sabe o sentido. Qual era o nome do demônio? Qual que era o nome do exército romano? Legião. Nossa. Quem conseguiu expulsar esse demônio chamado Legião? Ninguém conseguia. Aí Jesus foi e fez o quê? Expulsou.
Aí Jesus mandou os demônios para onde? Para os porcos. Sabe um dos símbolos do soldado romano? Um porco chamado javali. Aí para onde esses porcos correram e morreram afogados? Lembrando de quem? Daqueles que foram afogados lá no Egito. Nossa! Está no Evangelho de Marcos. Lembra do Egito, dos soldados do Egito que... Olha Jesus se utilizando desse elemento da vida real e Pedro usado em sabedoria para dizer: Jesus é mais poderoso do que o império. Jesus tem poder sobre a legião, Jesus tem poder sobre os demônios, Jesus tem poder sobre a natureza, Jesus para o mar, Jesus acalma o mar e Jesus vence a morte, Jesus ressuscita. Tá dando para entender, pessoal? Embora o reino de Deus seja a marca absoluta no ministério de Jesus, sabe quantas vezes Jesus fala a palavra igreja? 2, ou melhor, 3 vezes. Uma em Mateus 16 e 2 no mesmo versículo em Mateus 18. Apenas 3 vezes. Teve uma vez eu estava conversando com uma moça, ela me perguntou alguma coisa que eu não me lembro, que eu perguntei assim: quantas vezes você acha que Jesus falou a palavra igreja? Ela disse assim: acho umas 70, né? Falei assim, falou 3 vezes só, e só no Evangelho de Mateus. Essa palavra não aparece no Evangelho de Marcos, não aparece no Evangelho de Lucas e não aparece no Evangelho de João. Aparece só no Evangelho de Mateus. Enquanto o termo reino de Deus, reino dos céus, etc., está a todo momento. Então o reino de Deus é maior do que Israel, e aí os líderes de Israel ficam doidos, quer matar Jesus, porque dizer que o reino de Deus era maior que Israel, é dizer que o reino de Deus é maior que o templo, é dizer que o reino de Deus, que Deus está para fora da religiosidade de Israel. O reino de Deus é maior do que Roma, porque aí qual que é o problema? Aí o imperador fica doido, porque tira o controle econômico, tira o controle e domínio que ele tem sobre o povo. Tem muito, rapaz do céu, o que eu conheço hoje de pastor que gostaria de ser um César? Tem muito, mas tem muito pastor que está longe de César, graças a Deus. Rapaz, eu já vi tanto absurdo que tá até assim, susto. Eu vi uma vez o cara estava passando dificuldade financeira e ele recebeu uma proposta para ser promovido na empresa e ele iria para outro lugar. Aí a pessoa falou assim: não, você pode até ir, mas se você sair, você vai sair de debaixo da minha autoridade pastoral que está sobre a sua vida. Você vai perder a cobertura que eu tô. É o César. Colocando em risco aquela pessoa, o cara que estava tendo dificuldade de manter a mulher e os filhos, para controlar, para prender. Vai beber a unção também. Vamos continuar? O reino de Deus e a igreja são a mesma coisa? Eu posso mandar um pedacinho dessa aula para uma pessoa? Pode. O reino de Deus e a igreja são a mesma coisa, sim ou não? Oi? Quando o texto diz assim: buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, o que está dizendo? Olha, na hora de tu cair vai ter hora. Eu falei. É esse César aí. Esse César que não gosta de mim. Vamos lá. Reino de Deus e igreja são a mesma coisa? Quem acredita que o reino de Deus e igreja são a mesma coisa? Levanta a mão que eu vou fazer uma votação. Não é. Não é? Calma. Por que não? Vai perder. A igreja faz parte do reino de Deus, não o contrário. Eita, Maico. É isso. Eu falei que Vamos lá. falou com o Paulo Luiz. Vamos lá. Hoje em dia tem... Começou a escolher pessoas dentro do povo. Que hora? Só um pouquinho, que oração? Só um pouquinho. 4:09. Pode falar, Júnior. A Grécia começou a escolher as pessoas dentro do povo e dar poder político a essas pessoas. Elas, na Assembleia, né? Nas Assembleias, elas entravam e elas poderiam dar noções, dar opiniões políticas. Então a palavra igreja surgiu aí. Era o império que dava poder a pessoas comuns, né? A Grécia é o berço da democracia. Nós vamos falar sobre o termo igreja na cultura política da Grécia, mas o propósito não é nem esse nesse momento, mas nós vamos falar, acho que daqui umas 2 aulas. Mas o propósito nesse momento é o seguinte: a igreja de Jesus, eu estou falando da igreja de Jesus hoje, a igreja de Jesus, ela é o reino de Deus? Ela é a mesma coisa que o reino de Deus? Não. Sim ou não?
Muito. Muitas pessoas hoje, quando pegam o texto, dizem assim: buscai primeiro o reino de Deus. Embora essas pessoas acreditem que buscar primeiro o reino de Deus, que o reino de Deus não seja igreja, muita gente aplica como buscar primeiro o reino de Deus se referir à igreja. Não é verdade? Quando uma pessoa se desvia do reino de Deus, quando ela sai da... Não acontece muito isso? Porque ela já saiu da palavra há tempo. Mas a questão, se o reino de Deus e a igreja não é a mesma coisa, qual é a relação entre os dois? A igreja não tem nada a ver com o reino nada a ver com a igreja? Nós vamos encontrar agora essa compatibilidade. Mas primeiro, nós vamos demonstrar biblicamente se o reino de Deus e a igreja são a mesma coisa ou não. Então eu listei aqui, isso aqui foi escrito por mim, vários... Oi? Alguém falou alguma coisa? Vários argumentos. Vamos lá. Reino de Deus e igreja não são a mesma coisa. Por quê? Porque o reino era presente e a igreja era futura. Textos bíblicos. Mateus 3, do 1 ao 2, diz o seguinte: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Então o reino de Deus estava presente. Marcos 1, 14 ao 15, arrependei-vos e crede no Evangelho, porque o reino de Deus está próximo. Aí a pergunta, peraí, um texto diz que o reino de Deus já está, que é chegado, mas outra diz que o reino de Deus está próximo, como se estivesse chegando. Como é que concilia isso? Um texto diz que o reino é chegado, mas outro reino ainda diz, não, o reino está próximo. Qual é a diferença? Mateus 3, 1 ao 2, Marcos 1, 14 e 15. Resposta, vamos lá, eu vou escolher uma pessoa para responder. Meu irmão Anderson, você vai responder para mim isso aí. Se não conseguir, escolhe... Eita! Se não conseguir, escolhe alguém para responder. Primeiro que eu vou ver como tem que ver a questão dos tempos. Certo. Quando for escrito isso aí, porque às vezes pode ser, quando foi falado para um reescrever, ainda não tinha acontecido essa vinda. Vou fazer uma outra observação. Esses dois textos são ditos por Jesus. Jesus já está aqui, vivo, pregando, e no determinado Jesus diz assim, o reino de Deus é chegado. Aí passam uns dias Jesus diz, o reino de Deus está próximo. Ah, tá. Ué, peraí, o reino de Deus chegou ou ele está próximo? Peraí, ele vai escolher. Escolhe alguém para responder, nós precisamos resolver esse problema. Porque o ateu, agora eu sou ateu, Jesus se contradiz. Jesus aí, ó, fala tudo errado, está se contradizendo. Vamos responder, escolhe alguém, Anderson. Ó, Luizinho, está muito quietinho. Olha aí, Luizinho. Responda, Luizinho. Jesus, o seu Jesus que você acredita, Luizinho, ele se contradiz, uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra, porque no texto ele diz que o reino de Deus é chegado, no outro ele ainda diz que o reino de Deus está próximo. Responde para mim. Eu sou ateu. Só para aprender. Escolhe alguém, mais uma pessoa. Silvanei. Então escolhe mais um, Silvanei. O último. Na sala chama Rúbia? Ou Rubian? Não. Vai lá. Júnior? Maico? Maico? Vamos lá, Maico. 15 segundos para responder. 15 segundos para responder. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E tem um adolescente perto de você que está confuso e vai embora e vai com essa dúvida e vai perder a fé porque você não respondeu. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Responde. O reino de Deus se apresente. Não respondeu. Perdi a fé. Sou adolescente, virei perder a fé. Tá pensando ainda. Fala, Selma. Será que não depende Nazarena, da mensagem no contexto em que está sendo falado? Não. Cadê a Nazarena? Vamos lá, pessoal. A resposta para vocês. A palavra grega utilizada no termo próximo, que a gente às vezes se confunde, que a gente pensa que proximidade ali é temporalidade. Próximo, ou seja, não está, mas está chegando. Mas exato, Selma. Mas o termo que Jesus diz próximo não é de tempo, é de geografia, dizendo o seguinte: o reino de Deus está pertinho de você, está à distância de um braço, ou seja, ele já está aqui, ele está do teu lado.
Entendeu? Não está falando de próximo, de temporalidade do futuro. Está falando de próximo pertinho. Oi. Na tradução do inglês, não fala que está próximo, está à sua mão. Olha aí, exatamente. É exatamente isso. Está à distância de um braço. É esse o sentido. Sim. Ó, a palavra grega que é usada ali se chama exó. Pessoal, a palavra grega usada ali para próximo é exó. E ela é utilizada 14 vezes no Novo Testamento. E todas as vezes significa proximidade extrema, iminência imediata. Aí tá os textos aqui, tá? Aí depois eu mando para vocês para mostrar com mais detalhes. Luiz. Oi. Eu posso traduzir a minha Bíblia que está em inglês? Falei. Marcos 1 e 14 e 15 diz: Agora, depois que João foi preso, Jesus veio a Galileia proclamando o Evangelho de Deus e disse: O tempo está cumprido, o reino de Deus está à mão. Arrependam-se e acreditem no Evangelho. É exatamente isso. Então o próximo ali não tem a ver com o tempo. Ah, ele está ainda chegando. Não, ele está do lado aqui, ele já está aqui. Ou seja, o reino de Deus já é chegado e ele está à distância de um braço. Segunda razão, então a primeira razão para mostrar que o reino de Deus e a igreja não é a mesma coisa, que o reino era presente e a igreja é futura. Então quando o reino de Deus está, quando Jesus utiliza a palavra para edificar a sua igreja, está escrito assim: e eu edificarei. É presente, passado ou futuro? Não entendi? Futuro. Essa mesma palavra se repete em grego, que é oikodomesso, se repete em Lucas 12:18 e Marcos 14:58. Todas essas vezes que essa palavra é usada, está no futuro. Então, enquanto o reino é presente, a igreja é futura. Então, os dois não podem ser a mesma coisa. Vamos lá. Número 2. O reino de Deus era acessível, mas a igreja ainda é inacessível. Olha o que Jesus diz. Não. Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Então, se eles estão entrando no reino de Deus, era que o reino de Deus era acessível. Tinha como entrar na igreja naquela época, se ainda não existia igreja? Não tinha. Então, o reino de Deus é acessível, igreja não era acessível. O reino de Deus é invisível. Está em Lucas 17:20. O reino de Deus não vem com visível aparência. A igreja é invisível ou a igreja é visível? É visível. Esse conceito de igreja invisível e igreja visível é um conceito católico, pessoal. Eu discordo disso daí, tá? Toda igreja é visível. Olha só. Quando Timóteo diz que o reino é invisível, assim é o rei eterno, imortal e invisível. Se o rei é invisível, o seu reino é invisível. Quando fala de igreja, veja só. Jesus diz o seguinte, se o teu irmão pecar, vá até ele. Se ele não te ouvir, vai e pega mais 2 testemunhas. Se não ouvir nem as testemunhas, vai e apresenta aí igreja. Vai lá na igreja, leva lá na igreja e apresenta. Ou seja, a igreja é visível. No Apocalipse das cartas, a igreja que está em Éfeso, a igreja que está em Mirnas. Olha o que diz Atos 11:22. A notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. 1 Coríntios 16:19. A igreja das Ásias vos saúda. A igreja que se reúne na casa deles. A igreja que se reúne na casa dela. A igreja era visível. E o reino é invisível. A própria palavra igreja, que quer dizer uma assembleia. A assembleia é uma reunião, é visível. O reino de Deus está dentro, a igreja está fora. Jesus disse o seguinte: o reino de Deus não vem com visível aparência, e nem se pode dizer ele aqui ou ele ali, porque o reino de Deus está dentro. A igreja, eu posso dizer ela está ali ou ela está aqui? Sim, porque a igreja está fora. A igreja do pastor da Assembleia de Deus está, a Assembleia de Deus do Ministério Belém, está ali na Rua Redentor. A igreja Batista X está ali. A igreja eu posso dizer, ela está ali ou ela está aqui. O reino de Deus, Jesus disse, eu não posso dizer ele ali ou ele aquilo, porque o reino de Deus está dentro. Número 5, o reino de Deus é eterno, a igreja é temporal. O Senhor preside, Salmo 29:10, o Senhor preside aos dilúvios como rei, o Senhor presidirá para sempre. Salmos 47:8, Deus reina sobre as nações, Deus se senta no seu santo trono, ou seja, Deus reinava desde o Antigo Testamento.
Crônicas 16:31. Diga-se entre as nações, reina o Senhor. Salmos 93:1. Reina o Senhor. Salmos 96:10. Diz entre as nações, reina o Senhor. Salmos 97:1. Reina o Senhor. E tem vários textos aqui dizendo que o Senhor reina desde o Antigo Testamento. O reino de Deus existe desde sempre. A igreja existe desde sempre? Não. Então o reino de Deus é eterno, a igreja não. A igreja é temporal. Número 6. O reino de Deus está em toda a terra. A igreja está em toda a terra? Não, ainda não. Sim ou não? Não. E nem naquela época que a igreja ainda estava muito menos espaço. Vamos lá. Salmos 47:6-8. Deus reina sobre as nações. Salmos 47:2. Grande é rei e de toda a terra. Salmo 103:19. Nos céus o Senhor estabeleceu o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Ou seja, Deus reina sobre toda a terra. A igreja está em toda a terra? Não. Número 7. O reino não é herdado por carne e sangue. 1 Coríntios 15:50. Afirmo, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. A palavra no Novo Testamento usada para herdar significa entrar. Então, quando Jesus diz que carne e sangue não herdam o reino de Deus, ele diz que carne e sangue não entram no reino de Deus. Eu pergunto, carne e sangue entram na igreja? Ou alguém aqui não é carne e sangue? E na ceia nós ceamos o quê? O corpo, que é a carne, e o sangue de Jesus Cristo. Vamos lá. Número 8. Salvação é entrar na igreja ou entrar no reino? Responda para mim. É entrar no reino. Vamos lá. Havia igreja quando Jesus está passando por lá pregando? Sim ou não? Não. E houve salvação? Quando Jesus prega em Zaqueu, Jesus diz assim, hoje chegou salvação a esta casa. Tinha igreja? Não tinha igreja. Então, há salvação. Salvação é entrar no reino. Beleza? Vai, a tua fé te salvou. Não entendi nada. A igreja nasceu em Atos 2. Exatamente, a igreja nasceu depois. Então tinha salvação antes de igreja. Ou seja, salvação é entrar no reino e não entrar na igreja. Tem vários textos aqui, pessoal. Por exemplo... Deixa eu ver o texto que eu leio aqui para vocês, para que não demore muito. No Mateus 18, quando Jesus fala sobre exclusão eclesiástica, porque Jesus e Paulo admitem exclusão em alguns casos. Quando Jesus fala sobre exclusão eclesiástica, ele diz o seguinte, se você chegar a apresentar a igreja e não ouviu nem a igreja, considera-o como gentil e publicano, ou seja, exclui ele. Está excluído. A pergunta é, publicanos e gentios podem ser salvos? Sim ou não? Sim. Então mesmo a pessoa excluída pode estar salva. Porque o excluído é considerado publicano, mas nós não sabemos porque os publicanos também podem entrar no reino. Beleza? Ou seja, Jesus disse assim, vocês têm direito de excluir. Se reúnam, julguem com a forma reta de justiça. Agora não significa que a exclusão de vocês tirou ela do reino. Pode ser que vocês estão errados. Beleza? Vamos continuar. Mateus 19, 16, 17. Olha o que o jovem rico perguntou. O que fazer para herdar a vida eterna? Jesus não lhe disse que a vida eterna não estava disponível pelo fato da igreja ainda não ter sido edificada. Jesus lhe disse para obedecer os mandamentos do reino. Diante do desenrolar dos acontecimentos, Jesus diz, quão difícil é para um rico entrar no reino dos céus. No primeiro momento, demonstrando que ter a vida eterna é sinônimo de entrar no reino dos céus. Mas ele continua, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Mateus 19, 23 e 24. Ou seja, no mesmo discurso, Jesus diz que herdar a vida eterna, que reino dos céus e que reino de Deus são a mesma coisa. E como era possível herdar a vida eterna antes da igreja, entrar no reino dos céus antes da igreja e entrar no reino de Deus antes da igreja, era possível haver salvação antes da igreja. Beleza? E aqui tem muitos textos, pessoal, muitos textos. Aí a pergunta é, que oração? Sim, é parte 24. Reino de Deus e igreja é a mesma coisa? Não. Sim ou não? Não. Me lembre de razões aí.
que eu falei? Eu falei várias razões aqui. Me lembrem. Deus está por toda a terra. E a igreja Hã? O reino de Deus é presente. O reino de Deus está por toda a terra, exato. O reino de Deus é presente. Rio é sempre presente. E a igreja. O reino de Deus é espiritual, a igreja é carne. O reino de Deus está no palmo, na nossa boca. o reino da Deus de novo. Sim. O reino de Deus é futuro, o presente, a igreja é futura. Cadê o 51? Ah, tá ali. O reino de Deus é acessível. Sempre foi. Disponível agora. Não entendi nada, Joel. Não entendi. Ah. Era um mistério, eles não sabiam o significado. A palavra igreja? Era o contexto de igreja para eles, né? Era algo que... Pessoal, olha aqui que o Joel está falando. Que o conceito de igreja para os apóstolos era um mistério. Eu queria perguntar para vocês o seguinte: quando os irmãos naquela época ouvem a palavra evangelho, eles entendem a mesma coisa que a gente entende hoje em dia? Não. E quando eles ouviram a palavra igreja, o que eles entenderam? Hã? O que era que eles entenderam? O que vocês acham? Antigamente, mesmo? É. Algo futuro poderia vir, será? Uma nova... Tá, mas veja só, quando Jesus diz o seguinte: eu edificarei a minha igreja. Ele coloca uma nova visão. Aí, é a mesma coisa, exatamente. Tinha igreja que não era dele. O que era? É a mesma coisa que eu chego aqui em você, é o seguinte: eu vou construir para mim uma cooperativa. Se eu falo para ele que eu vou construir uma cooperativa, quer dizer que já existe esse conceito de cooperativa, e quer dizer que tem cooperativas que não são minhas. Sim ou não? Sim. Hã? Sim ou não? Sim. E o que eles entenderam? Não entendi, Selma? É uma coisa nova, né? Particular ali. Bem baseado no conceito que eles já conheciam. E o que era? A sinagoga? Não vai ser, infelizmente não vai ser. Mas é uma filosofia? Será que é uma filosofia? Sabe o que diz um teólogo que eu vou apresentar para vocês, chamado Gerhard Kittel? Ele diz o seguinte: quando Jesus fala que ele vai edificar uma igreja, ele assusta. Porque Jesus poderia ter usado a palavra que ele edificaria os maiores dois símbolos religiosos da cultura judaica, que é a sinagoga e o templo. Ele falou de igreja, ele falou de política. Será? Então ele falou assim: eu vou edificar um lugar para eleger pessoas? No pensamento público. Fala, pastor. O pessoal estava pensando que seria alvenaria, talvez. Será que seria alvenaria? Não, e ele estava falando de reino. E ele estava falando de reino? Igreja não consegue. O que, aí já, olha só, mas tem uns mistérios ainda mais, né? Eu falei para vocês dos portas do inferno, mas Jesus falou assim: eu vou dar para vocês chaves do reino. Pera aí, a igreja, chave do reino. E o que vocês ligar na terra vai ser ligado no céu. Então quer dizer o seguinte: que se a igreja desliga alguém, que Jesus está dando as chaves do reino na mão da liderança, que é os apóstolos, e quer dizer que o apóstolo tem poder para tirar a pessoa da salvação e colocar? Ué, como não? Está escrito. Não está escrito aí em Mateus 16: eu vou dar a vocês chaves do reino, e o que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e o que vocês ligarem na terra será desligado no céu. Eu sou ateu agora. Deus não gosta dos ateus, Léo. Não, mas Como uma bolachinha que você deu uma Pessoal, vocês viram que desde a aula passada a gente fala um negocinho, aí faz uma pergunta, parece um problema.
A gente falou outro negocinho. Então, essa é a história da teologia, esse é o nosso desenvolvimento teológico. A gente vai colocar aqui uma construção, a base aqui e tal, vai aprender isso aqui, vai colocando outras coisas, vai colocando outras coisas, vai colocando outras coisas. A gente sempre tem que estar revisitando as nossas bases e redescobrindo e respondendo perguntas, porque se a gente aparece um negócio desse que a gente não consegue responder, ela destrói todo o edifício. Professor, Oi. como eu estava explicando, a palavra igreja, na língua deles no grego, era eclesia. O que eles faziam? Não existia a eclesia, que era uma assembleia de pessoas comuns, que o poder romano, o poder político, dava poder a essas pessoas. Ué, mas em Atos dos Apóstolos está falando que o César está tirando o poder da eclesia? Está escrito lá. Está escrito lá que a eclesia estava sem poder, porque a política de Roma não gostava. Na perspectiva de Jesus, ele está dizendo, eu vou levantar a minha igreja, a minha eclesia. E qual era o objetivo da eclesia? O reino de Deus. Qual que era o objetivo da eclesia? Era do reino de Deus. Era pregar, testemunhar a mensagem do evangelho. Então a eclesia de Roma, o objetivo dela era pregar? Não, era político, era outro. Então qual é o objetivo da eclesia de Jesus se Jesus fala deles lá? Tem um sentido lá igual. Ah, mas a irmã Denise deu outra resposta. A igreja sou? Eu. E aí, a igreja... Hã? E o reino? A igreja sou eu e o reino está em mim? A igreja sou eu. E aí, pessoal? Isso aí é a teologia que muitos usam dos desigrejados, porque se a igreja sou eu não preciso mais. Olha aí, pastor, a irmã Denise está querendo sair da igreja. Eita, pastor. Já vai, minha irmã? Tá bom, Pai do Senhor. Melhoras, minha irmã. Vamos lá. Peraí, a dúvida é... E aí, a igreja sou eu? Não. E aí, quando Jesus edifica a sua igreja sobre Pedro, e aí? Tá, no aramaico está dizendo que Jesus edificou sobre Pedro mesmo, então é a igreja católica. Porque a igreja católica é o que o primeiro papa foi Pedro. Hã? Mas por que ele diz assim? É a confissão de Pedro também. Você viu o tanto de problema? Tem duas vertentes. Não, mas ele não falou em aramaico. Quê? Está falando sobre Pedro. Tá falando sobre quem? A palavra que o padre falou? Ô pessoal, vocês sabiam que na cultura judaica... Ô pessoal, escuta aqui. Vocês sabiam que na cultura judaica, sabe quem era chamado de pedra? Adivinhem? Não. Quem na cultura judaica era chamado de pedra? Tinha alguém na cultura judaica, na tradição judaica, dos textos do Antigo Testamento, que eles olhavam e diziam assim, ele é a nossa pedra. Davi? Moisés. Não tem como entender essas linguagens que utiliza, que a tradição judaica usa. Não dá para entender o que Jesus está dizendo se não entender o que a tradição usa, pessoal. Infelizmente, aí alguém que gostaria de me diria o seguinte, Luiz, você está muito chato, você está dizendo que não tem como entender as coisas. Pessoal, eu fiz a dinâmica aqui na aula passada lá em Nova Andradina, dizendo o seguinte, pessoal... Dourados, aqui que é Nova Andradina. Eu fiz lá em Dourados o seguinte, decifrem para mim essa carta. E eu escrevi aqui no quadro o seguinte, vamos juntos para a morada do sol e lá Deus se manifestará. Sabe o que eles falaram? É o céu. É o paraíso. E nós vamos para a morada do sol e nós vamos viver eternamente com o Senhor. Aquela resenha toda. Você viu que num negócio tão comum perto, na mesma cultura, não teve como eles entenderem o que era o significado sem eles saberem a cultura que vocês vivenciam aqui? É igual naquela época. Igual o irmão citou lá de Minas, quando o irmão morou, né? Igual de Minas. Prainha. Então, a partir das próximas aulas, o que nós vamos analisar? Eu até escrevi aqui para vocês, para apresentar. Nós vamos analisar o que é... Oi? Responde para nós aí. A resposta. Qual a resposta? Vai deixar um mês aí. Não. Não, sim. Ó, nas próximas aulas nós vamos estudar o seguinte. Agora que nós vimos que o quê?
a importância do reino de Deus. Eles são perseguidos e mortos pelo conceito de reino de Deus. Nós vamos estudar o que é o conceito de reino de Deus, o que é reino de Deus, a natureza das leis do reino de Deus, o objetivo do reino de Deus. Nós vamos estudar detalhes a respeito da teologia do reino de Deus. Depois de estudar o que é o reino de Deus, nós vamos estudar o que é a palavra igreja, qual era o conceito de igreja naquela época. Nós vamos estudar o que significa a pedra que Jesus disse, porque é o seguinte, a pessoa diz assim, beleza, Jesus é a pedra em outros textos, mas nesse texto, na alegoria, Jesus é o edificador e não a pedra. Eu edificarei. Aqui Jesus é o edificador. Em outros textos, numa outra alegoria, Jesus é a pedra. Mas nessa alegoria, Jesus é quem edifica e não a pedra. Quem é a pedra? O que significa a pedra? O que a cultura judaica dizia sobre pessoas que eram pedras? O que são as chaves do reino? O que significa ligar no céu e desligar na terra? O que significa... Olha quando o texto diz em Mateus 18, os pecados que vocês perdoarem lhes serão perdoados e o que vocês reterem lhes serão retidos. Significa que o líder, o profetão aí, porque tem um monte de conferência profética que chega o profeta dizendo que ele tem poder de perdoar pecado. É isso. Beleza? Então, aí nós vamos ver sobre o conceito de reino de Deus. Quando nós formos ver sobre natureza das leis do reino de Deus, nós vamos ver comentários a respeito do Levítico e as leis do reino de Deus. O que as leis de Levítico têm a ver com as leis do reino de Deus? O que tem a ver não poder comer carne de porco com o reino de Deus? O que é que tem a ver a mulher, por exemplo, diz lá em Levítico, se o cara está brigando com o outro, aí a mulher vai salvar o cara, aí ela chega no outro cara e pega nos testículos deles e aperta muito forte para salvar o seu esposo. A lei diz o seguinte, corta a mão dessa mulher. O que tem a ver isso com o reino de Deus? O que é que tem a ver com o reino de Deus proibir que deficientes sejam sacerdotes? Lá no Levítico, o deficiente era proibido de ser sacerdote. O que isso tem a ver com o reino de Deus? O que tem a ver com o reino de Deus? Circuncisão. O que tem a ver com o reino de Deus? Sábado. O que tem a ver com o reino de Deus? Não poder fazer uma imagem. O que tem a ver essas coisas com o reino de Deus? Nós vamos estudar o comentário de Levítico e parece que o livro de Levítico é difícil, né? Mas, meu irmão, quando a gente estuda profundamente a teologia de Levítico, vira um negócio lindo, maravilhoso, encantador. Nós vamos estudar a queda. Porque se Paulo diz que antes de haver lei não tinha pecado, como que Adão pecou se ainda não tinha lei? O que significa a queda? O que significa o fruto? Tudo isso em reino de Deus. Aí quando a gente acabar de ver completamente o reino de Deus, aí é aí que a gente vai chegar na igreja. Eu estou lendo o livro de Levítico. É muito bom. Amém? Vocês vão estar nas próximas aulas? Oi? Tem nada. Por hoje, alguma pergunta, pessoal? Agora a gente vai dar Tem água ainda? Tem quanto? Tem quanto? Quem trouxe o violão hoje? Descansa com o nosso professor, coitado. Ele vai descansar nós agora. E aí, pessoal, nem sobre o conteúdo de hoje, nada. Você vai dar uma aula lá no Nepal ainda hoje. Top. Resume quem faltou. Mas eu vou fazer. E na próxima aula nós vamos fazer o joguinho, tá? É o quê? Nós vamos fazer o joguinho. Esse joguinho que nós fizemos no início aqui, na próxima aula nós vamos fazer também. Então não chegue atrasado, porque se chegar atrasado, infelizmente, acaba não podendo participar, tá? Alguém... Não trouxe violão. Pode. Mas vamos fazer uma oração antes. Vamos fazer uma foto? Vamos cantar o louvor. Vamos cantar o louvor. Qual louvor? Minha voz está doendo. Qual louvor? Pode desligar, meu bem. Pode desligar. Hã? Quê? Amém. Não, verdade.